Quando se fala em empreender, eu chego aqui. Diretora de felicidade, explica isso pra mim. É um movimento muito novo no Brasil, isso já existe fora, principalmente na Europa, há mais de 10 anos. Existe um cargo lá fora que se chama Chief Happiness Officer, que traduzindo, seria como um gestor de felicidade. Mas não é uma felicidade que as pessoas entendem como transformar o ambiente de trabalho num lugar divertido e alegre. Não é isso, é bem profundo. A ciência da felicidade, ela traz uma proposta de resiliência, que a gente está precisando cada vez mais. Os tempos estão difíceis. A gente vive uma sociedade que alguns estudiosos chamam de ansiosa, não linear, incompreensível. O mundo, ele tá assim, ele muda muito rápido, as pessoas, elas têm uma ansiedade que ela vem dessa aceleração das coisas, a gente é impactado por muita informação o tempo todo, sobrecarregado, a alta performance, ela tá cada vez mais intensa. Então, diante desse cenário, a gente precisa cuidar das pessoas. Então, a felicidade no trabalho não é transformar o trabalho num lugar divertido, é transformar um trabalho num lugar acolhedor. E aí fala, beleza, vou transformar o trabalho num lugar acolhedor, então os meus colaboradores vão ficar mais softs? Não, não é isso, eles vão ficar mais resilientes, é o contrário. Então você só consegue ter colaborador resiliente, engajando mais, entregando mais, se ele estiver feliz, se ele se sentir valorizado, se ele se sentir acolhido. Então existe todo um trabalho científico por trás para tornar essa pessoa um autêntico colaborador que veste a camisa. E aí, gente? Olha, estamos começando mais um Geraldo Talk. Cara, Geraldo Talk, uma coisa feita pra você, mas não só feita pra você, mas não por mim. Por pessoas brilhantes que eu trago aqui para vocês perceberem o quanto cada um de nós tem de brilho, tem de conteúdo, tem de informação, de conhecimento para compartilhar, para que você fique nesse programa papo reto, olho no olho. Quando eu falo de empreendedor para empreendedor, porque todo mundo que está aqui empreende, tá? Não importa se é dona de casa, se é executiva, se é executivo, não importa a atividade, se ele está no CLT, se ele é político, se está no privado. Cada ser humano que entra aqui empreende, serve, atende e veio aqui justamente para isso, para servir, para trazer informação e conhecimento que fortaleça você. Então, cara, tem um pouquinho de paciência que eu vou te apresentar. O que eu vou te apresentar hoje tem um diferencial tão grande que eu busco o tempo todo. A força da raiz do empreendedorismo. Cara, quem você acha que realmente tem a força? Você tem um negócio, você está produzindo alguma coisa, você compra, você vende. Quem você acha que decide isso? Quem decide a compra? Quem decide a venda? Quem influencia em tudo que faz? Para quem foi feito os diamantes? Você vai entender quando eu te apresentar o convidado de hoje, ou a convidada de hoje. Você vai saber já. Cara, você vai ver que interessante. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Vocês conhecem Caíto Maia? Então, o puto empreendedor e tal, você não trouxe o cara. Então, eu achei que podia subir um degrau a mais. Eu trouxe alguém acima do cara. Gente, eu trouxe nada mais, nada menos do que a Denise Save. Esse é um degrau acima com todo o carinho, com todo o amor do mundo, mas é um cara que é uma pessoa que é referência, que o Caíto, um amigo e irmão, tá? Então eu sei do que eu tô falando, eu conheci esse casal há uns 6 anos atrás, e a primeira coisa que me brilhou é o jeito que um olha pro outro, o jeito que se comporta e o jeito que essa pessoa faz diferença, impacta e soma na vida desse empreendedor. Então não tem acaso, e não é que ela anda do lado não, é graças a ela estar na frente é que o Caíto tem essa força. Eu trouxe para vocês quem comanda esse gigante. Vou te apresentar, porque senão o pessoal vai morrer de curiosidade. Denise Save. Essa é a pessoa. Ai, meu Deus, depois dessa apresentação, o sarrafo subiu, hein? Que responsa. Obrigada, Geraldo. Bem, que prazer ter você por aqui. É um privilégio. Porque sabe qual que é a ideia de trazer você? Você, pra mim, é uma figura assim, extraordinária. Porque assim, todo mundo olha o olho do Caio. Eu acho o Caíto extraordinário. Mas, assim, cara, vocês têm noção de onde é que ele carrega as baterias? De onde é que ele sai de manhã? Pra onde é que ele volta? Onde é que ele se fortalece? Quais são os valores dele, os amores dele? Porque nós somos emocionais. Totalmente. Então, quando se traz você, não é, mas a D anda do lado. Não, gente. Temos que acabar com essa falsa crença de que a mulher anda do lado e que é parceira. Cara, a mulher tá quilômetros na frente. Oxi. Então, eu sei disso. E assim, e eu sei que vocês são, você principalmente, né? É humilde, é generosa. Não, sabe o que é? Tá tudo bem, deixa eu calar. Então,
Deixa ele lá, viu? Deixa ele lá. Ela tá deixando ele lá. Mas na realidade, gente, eu sou assim, o Caíto é assim, e todo cara que tem o mínimo de bom senso e que não tem insegurança, não tem problema com isso. De reconhecer que a mulher tá um passo à frente. Caramba, Se apresente, é um prazer ter você por aqui. Olha, pegando um pouco o gancho disso que você está falando, é interessante essa percepção, né, de colocar a mulher à frente como se fosse um escudo mesmo. Porque a gente tem que matar no peito tanta coisa e a gente está realmente nos bastidores. Eu gosto muito de andar ao lado, né, de estar junto, de dar a mão, de enfrentar o fronte juntos. Mas em alguns momentos a gente precisa estar à frente para proteger, porque, de fato, quem tá ali dando a cara é ele, né? Então, essa parceria do dia a dia, com muito, muito, muito amor e resiliência, faz toda a diferença. Até porque é o seguinte, eu acredito que ele, como eu e a maioria dos empreendedores, a gente vai fazendo, vai negociando e vai acelerado. O Caíto, por exemplo, é ligado em 380. Então, é natural, é natural que ele não perceba coisas que você com certeza percebe. É nessa hora que eu digo o seguinte, as mulheres não têm 6 sentidos, elas têm 200 sentidos. Nós temos 1,5. Então a gente vai indo e vai fazendo e não percebe, só que ele te ouve, então, mas eu ouço. E as pessoas, e toda vez que eu me dei mal, foi porque eu não ouvi. Porque nós estamos enxergando a ponte, vocês já enxergaram o muro do outro lado e nós ainda estamos... aliás, nós estamos enxergando o muro, vocês já atravessaram a ponte, já estão vendo do outro lado. Cara, usa isso, essa união, essa conexão. É muito importante. Então, eu acho o seguinte, o que você tem de mais precioso na vida? Noah e Sofia. Nossa. Sofia e Noah. Então, cara, de quem que são esses caras? É da mulher, é da mãe. Cara, então onde é que você se encontra, onde é que você se fortalece? Para que ele está buscando fazer mais um investimento, mais um empreendimento, mais uma unidade? Então, para quê? É para a família. É para a família. Então. Falando uma curiosidade aqui, nós temos 4 filhos no total, juntando os meus, os seus e os nossos. E é muito engraçado quando a gente vai viajar, Caíto conversa com todo mundo, entra no avião, já fala para a aeromoça, a gente tem 4 filhos. A aeromoça olha para mim, não. Calma. Mas a família é grande, a Sophie é do meu primeiro casamento, o Luke e o Benny do primeiro casamento do Caíto, e o Noah é o nosso chaveirinho da família, que chegou há 2 anos, nosso bebezinho. Então, é engraçado que na família, falando um pouco de família, a Sophie já tem 18. Inclusive, ela Sophie tem 18 anos? Tem 18. Quando você fala Sophie, eu achei que ela tinha uns 12. E é uma escadinha 18, 15, 12, 2. É maravilhoso. E assim, administrar tudo isso, Geraldo, vou te contar. Isso é papel de vocês, criadoras. Porque assim, a mulher não é criadora só porque ela gera, não. Ela é da natureza. Ela veio primeiro, ela é criadora. O Adão é costela do Adão. Como assim? Ela nasceu de onde? O Adão nasceu de onde? Então assim, criadora, o resto criatura. Você vê o poder que vocês têm de orientar, de dar direção, de influenciar, de comandar sem falar nada. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus diz amém, e a mulher fala Eu acho isso extraordinário. Como é que você conduz isso e ao mesmo tempo você consegue ser palestrante, empreendedora, diretora da felicidade, gente, presta atenção nisso, diretora da felicidade. Vocês vão descobrir aqui de onde é que cria tanta energia, tanta produtividade naquilo que a família produz, naquilo que as pessoas fazem, que o Caíto está na linha de frente, mas tudo isso tem uma base, que é a família. A felicidade, a diferença que isso faz. É por isso que é importante. Você falou, os nossos filhos. Então, ali vocês carregam as baterias e graças a essa felicidade, essa espontaneidade, essa vontade de fazer, produzir para essas pessoas, inclusive eu preciso dar um toque pro Caíto. Esses meninos deles são traíra, porque eles saem, eles vão pra cama com a mulher dele. E fica com a mulher dele rindo pra ele. Ele trabalha pros caras e no final os caras ficam com a mulher dele. Eu acho isso interessante porque é assim, cara, isso é vida. Isso é ser feliz. É dali que você tira energia pra poder realmente entender que você tem um tempo aqui e que a vida, pra valer a pena, você tem que fazer jus a cada segundo. Como é que você administra de ponta a ponta o seu dia com tanta atividade? O primeiro ponto, gente, não é segredo, é rede de apoio. Sem rede de apoio, ninguém faz nada nesse mundo, né? A mulher, ela tem essa versatilidade, Sim. né? De tomar várias frentes, isso é típico nosso.
que a gente tenha esse cuidado com a família, esse cuidado com o trabalho, esse cuidado com a sociedade, enfim, né? Mas a gente precisa de rede de apoio, senão a gente não dá conta de nada. Então eu tenho rede de apoio, tanto da minha família, como rede de apoio mesmo de pessoas que trabalham com a gente. Então eu falo, a gente sempre tem que lembrar das pessoas que trabalham com a gente. Elas são fundamentais, senão a gente não dá conta. A gente só dá conta porque nós temos pessoas conosco. E as pessoas que trabalham com a gente também são nossos amigos. Existe uma falsa crença da gente não se relacionar ou não ter uma relação de confiança, de qualidade, de amizade com as pessoas que trabalham, porque, vamos separar trabalho da vida pessoal. Não existe isso. Você não tem dois cérebros. Não existe isso. A gente é um ser humano só e sim, a gente pode ter uma conexão mais amorosa, uma conexão de carinho com as pessoas que trabalham com a gente, porque é nesse momento de, poxa, o bicho pegou, tá difícil, eu preciso de você, posso contar com você, que aí as coisas, elas se desenrolam com mais fluidez. Então, eu só consigo dar conta dessa vida com tantas coisas para fazer porque eu tenho rede de apoio. E também outras ferramentas que ao longo da nossa conversa eu vou falar que vem da ciência da felicidade para que a gente consiga organizar a vida e aguentar o rojão do dia a dia, porque a vida não é um mar de rosas, não, para ninguém. Até porque eu costumo dizer o seguinte, se não tiver problema nenhum, se você não tiver nada para fazer, então você nasceu locomotivo, então é natural que você esteja tracionado o tempo todo. Se não tiver problema nenhum, é porque alguém está puxando você e você não é um vagão. Você também, todos nós nascemos locomotivo. Então as pessoas que estão achando que não tem problema, ele está na direção errada, alguém está puxando ele. Então, na realidade, os problemas fazem parte do processo. Você vive o processo. Então, quer dizer, curta e administre os problemas. Eles são menores que você. Quando eu falo, a mulher é criadora, nós somos criatura, nunca que as nossas habilidades vai se sobrepor à habilidade de uma criadora. Porque você falou, você consegue fazer uma série de coisas e nós conseguimos ir para a linha de frente que nem trator fazendo. Mas essas... E outra coisa que eu acho sensacional e é uma característica sua. Fazer tudo isso sem deixar de ser feminina, sem deixar de ser mulher. Essa é uma coisa assim que eu acho extraordinário. Cara, não estamos dizendo que a mulher tem que pôr um terno, uma gravata e a botina e quebrar pedra. Não, tem que igualdade. Não, ela é superior e ela não precisa fazer nada disso. Ela pode fazer tudo que ela tem vontade de fazer, o que ela quiser fazer, sem deixar de perder a essência dela, que é ser feminina. Se você continua, você tem 4 filhos e com certeza o que mais te dá trabalho é o filho da sua sogra, tá certo? Então, e nem por isso você deixa de ser uma menina que você olha assim, ela é modelo, ela não casou, é menina. Nossa, obrigada. Mas quem olha você, me desculpe, tipo assim, não tem como, desde que eu te conheci, eu falo, o Kaique namorou uma modelo. E você nunca mudou. Eu acho sensacional. Tipo Geraldo, assim, você faz uma série de coisas sem deixar de ser você. Sim. Você falou agora há pouco da sua garrafa, do jeito que você... Cara... De tomar água, né? Eu falo, será que eu coloco minha garrafa na mesa? Ela vai roubar a cena enorme, né? Eu fico o tempo todo me hidratando, porque isso faz parte da felicidade também, viu? Porque é cuidar da saúde. Eu acho super importante isso, mas uma coisa que eu mais admiro em você é sempre ser você. O que eu admiro no Kaique? Ele sempre foi o mesmo cara. Exato. Cara, eu tô numa feira, ele tá no palco, eu apareci na plateia, ele parou e veio me cumprimentar. É muito legal. Mais de 2 vezes já aconteceu isso. Então, assim, é o mesmo cara. Gente, não é o tamanho do seu patrimônio, dos seus negócios, dos seus relacionamentos. É o seu tamanho. Por isso que eu falo, não é quanto você tem, é quem você tem. De forma alguma. Mas isso que você falou da feminilidade é muito interessante, porque quando a mulher entende a força que ela tem, principalmente nessa complexidade de entender o ser humano e de acolher as pessoas, aí você vê que a gente tem que realmente manter o papel do feminino, inclusive de arquétipos, né? De não querer parecer homem ou de ter uma postura mais dura, etc e tal. Porque o masculino e o feminino, eles realmente se complementam. O homem é realmente mais prático, ele tem essa visão mais estreita, e a mulher, ela vem com uma visão mais 360, mais até holística, assim, justamente pra gente humanizar todos os ambientes onde a gente está inserido. Hoje, o meu papel, não só ao lado do Caíto, que é esse empreendedor de destaque no Brasil e que tem também uma missão de levar todo esse conhecimento dele à frente, mas o meu papel dentro desse cenário, não só ao lado dele, mas também dentro da empresa, é de humanizar. É de humanizar, porque a gente vem de um modelo de trabalho lá de trás muito opressor, que vem realmente desse modelo mais masculino, mais rígido, etc. E hoje a gente vê que se a gente não humanizar, as pessoas vão ficar cada vez mais doentes. Elas estão. A gente chegou num limite, quer dizer, um trabalho mais feminino, por isso que a mulher entra, né, com esse papel mais acolhedor de transformar o ambiente num lugar mais seguro para as pessoas serem quem elas são, para elas poderem
falar o que elas pensam sem medo de serem demitidas ou punidas de alguma forma. Então, quem que cria esse ambiente mais humano? É a mulher. A mulher tem essa sensibilidade. Por natureza. Então você manter o seu feminino é muito importante. E o feminino, ele tem uma força absurda, sabe? Se a gente consegue transcender as barreiras, a gente consegue transformar muitos ambientes. É isso que eu queria que esses empreendedores entendessem. No meu ponto de vista, eu vivo isso na prática. Tudo que você faz na vida que você considera importante, como por exemplo, ter sua casa própria, quem escolhe de verdade é uma mulher. Quem opina, interfere e tem influência para decidir é uma mulher. Vai decorar, a mesma coisa. Você vai comprar um carro, ela não fala nada, mas ela gosta mais do rosa. Você compra um carro lilás que parece com rosa. Então, na realidade, você acaba chegando perto quando você não deixa a vontade para ela escolher. E assim sucessivamente. Da mesma forma que eu comentei no começo, os diamantes foram feitos para vocês. Então, assim, a pecinha material mais cara que tem, o diamante, foi feito para quem? Para as mulheres. A hora que a gente reconhece isso, você cresce de dentro para fora. Quando você reconhece a força, a diferença que faz na sua vida uma mulher, você nasceu de uma mulher. A vida toda você vai ser conduzido e você vai ser influenciado pela força feminina. Então é muito importante para mim, que assim, eu sei quem você é e o que você pode representar para que outras mulheres percebam, cara, que é o simples, é da natureza. E a gente não se preocupe não, tá? Porque eu acho que a mulher tem uma generosidade, uma grandeza tão gigante que ela sabe disso, ela não usa. Ela usa para cuidar de você, ela usa para te proteger. Isso é empreender, gente. Quando se fala em empreender, eu chego aqui. Diretora de felicidade, explica isso para mim. É um movimento muito novo no Brasil, isso já existe fora, principalmente na Europa, há mais de 10 anos. Existe um cargo lá fora que se chama Chief Happiness Officer, que traduzindo, seria como um gestor de felicidade. Mas não é uma felicidade que as pessoas entendem como transformar o ambiente de trabalho num lugar divertido e alegre. Não é isso. É bem profundo. A ciência da felicidade, ela traz uma proposta de resiliência, que a gente está precisando cada vez mais. Os tempos estão difíceis. A gente vive uma sociedade que alguns estudiosos chamam de ansiosa, não linear, incompreensível. O mundo, ele tá assim, ele muda muito rápido, as pessoas, elas têm uma ansiedade que ela vem dessa aceleração das coisas, a gente é impactado por muita informação o tempo todo, sobrecarregado, a alta performance, ela tá cada vez mais intensa, então, diante desse cenário, a gente precisa cuidar das pessoas, então a felicidade no trabalho não é transformar o trabalho num lugar divertido, é transformar um trabalho num lugar acolhedor. E aí eu falo, beleza, vou transformar o trabalho num lugar acolhedor, então os meus colaboradores vão ficar mais softs? Não, não é isso, eles vão ficar mais resilientes. É o contrário. Então você só consegue ter colaborador resiliente, engajando mais, entregando mais, se ele estiver feliz, se ele se sentir valorizado, se ele se sentir acolhido. Então existe todo um trabalho científico por trás para tornar essa pessoa, de fato, um autêntico colaborador que veste a camisa. Porque senão ele vai estar ali trabalhando, mas ele não quer estar ali. A diferença é, ele está ali, mas ele quer estar ali. Então esse é o trabalho de felicidade. Ter propósito e paixão pelo que faz. Exato. A felicidade, eu costumo dizer isso, e você está provando agora cientificamente que é verdade. A felicidade aumenta a produtividade. Aumenta. Né? Porque assim, você feliz, você não sente a hora passar, você se apaixona pelo que faz, curte o que está fazendo, e aquilo deixa de ser, inclusive, um trabalho. Porque o trabalho que você pensa em trabalho, você já pensa em carregar pedra. Exato. Né? Então, agora, quando você consegue ter um estado emocional dessa forma, a hora passa, você não percebe e você nem tem pressa de ir embora. Porque aquilo vira o melhor ambiente. Aquele ambiente acolhedor faz com que você se sinta à vontade em casa. Você tem feito isso nos negócios de vocês? Sim, existe uma ferramenta que a gente usa, que a gente consegue medir as emoções das pessoas. Então é muito, muito interessante porque você consegue
medir a felicidade através de pesquisa. Então, a gente aplica esse diagnóstico para poder entender como que estão as emoções das pessoas lá dentro, e em cima das respostas que vêm nessa reflexão, que a gente chama de reflexão, a gente consegue atuar, principalmente com as lideranças, porque é o papel do líder, esse acolhimento do seu time. Então, a gente vai transformando aos poucos um ambiente de hostilidade num ambiente mais humano. Essa é a ideia, sabe? Aos poucos a gente vai transformando. Humanização. Exatamente. Cara, é uma necessidade tão grande, porque as pessoas estão esperando muito da tecnologia, do IA, e na realidade o novo normal, o moderno, é você ser gente. Ser gente, exato. Eu observo isso, que é interessante, o que você está falando, o jeito que você se coloca em prática. Porque assim, o seu subordinado é uma simpatia, né? O seu subordinado é o Caíto, tá? Fiquei pensando. Quem é meu subordinado? É o Caíto. Porque o Noah não é. O Noah negocia. Se negocia. Esse, vou te falar, veio sobre comigo. Noah negocia, a Sofia negocia. Todos negociam. Agora, o Caíto é inteligente, então ele aceita e dói mesmo. Por isso que ele é feliz. Então, cara, eu acho isso extraordinário, porque eu tenho esse perfil. Cara, vocês não querem ser felizes? Cara, que fraqueza é essa? Você achar que você precisa se posicionar. Eu me posiciono. De manhã, quando eu sirvo 2 bolachinhas pra minha opressora. Que que isso, Geraldo? Eu tenho a mesma opressora faz 45 anos. Opressora. Para, não. Rapaz, eu levo. Olha, você tem ideia como é opressora. Eu levo todo dia de manhã um cafezinho na cama, pra senhora Rufino. Deus de sempre. E aí, de vez em quando, ela olha para as 2 bolachinhas do guardanapo que eu levo, ela olha e fala, não, esta bolacha! Eu tenho posicionamento, eu volto e troco a bolacha. Olha, você é inteligente. Cara, essa pessoa... O que você fez de manhã? Uma venda. Eu levei... o café é o network. O café é network. Cara, precisa conseguir, precisa você entender o que realmente, a essência do network, começa dentro de casa, como é que você está se relacionando com os seus. Agora, a venda tem 2 pontos que eu acho interessante, e com certeza o Caíto pratica isso, porque quando eu vou nos estandes de vocês, aquilo é a pura felicidade. A disponibilidade, o jeito de se comportar, de se vestir, de se maquiar de cada colaborador de vocês, você vê, antes de ver o produto que vocês têm nas estandes de vocês, eu olho o colaborador. Porque primeiro você compra a pessoa. Pela simpatia da pessoa, você para ali. A energia que contagia. Exato. Então, quando você fala ciência da felicidade, eu acho extraordinário isso, porque vocês estão praticando isso. Eu acho de uma grandeza imensa. Quando eu falo pra você, é um jeitinho carinhoso que eu tenho de dizer pra minha mulher que ela é opressora, porque assim, ela só me dá o direito de concordar. A vida do meu irmão Caíto não deve ser diferente. Não é bem assim, né, Caíto? Você tem mais direito com isso. Você pode aceitar também, além de concordar, né? Então, é o seguinte, cara, eu acho isso sensacional. Nós estamos no novo normal. Cara, você não quer falar de coisa, de inovação? Inova você. Vem pra esse novo normal. E, cara, só se você for inseguro se estiver preocupado com isso. Não se preocupe, não. Isso não vai te deixar menor em situação nenhuma. E elas não vão se sentir maior. É aí que vem a parceria. É dessa hora que ela caminha do lado. Porque se você for pôr a régua mesmo, ela tá quilômetros na frente. Mas se você fizer dessa forma, vocês vão caminhar do lado. É vida real. E aí, qual é o efeito das 2 bolachinhas? A venda. Já teve 2 situações que eu voltei da garagem porque eu esqueci um objeto no quarto e ela tá de joelhinho orando para que eu tenha um bom dia. Olha por quanto eu vendi 2 bolachinhas. Então, você não quer ser um bom vendedor? Comece a praticar. Você não quer aumentar o seu volume? Você não quer copiar você não quer copiar a Denise, copiar o Caíto nos negócios? Então, preste atenção nisso aqui, ó. Como é que eles trabalham isso? Mas não dá para ela trabalhar isso se em casa não for vida real. Você viu com que carinho, com que amor que ela fala? Eu tenho 4 filhos. Então, gente, isso... começa em casa, sem dúvidas. Tudo Nossa, é muito legal você falar isso, porque vale para todas as pessoas, né? Não só para quem tem cargo de chefia, mas também para quem é colaborador, para quem é liderado. Como que está em casa? Como que estão as relações? No meu livro, eu trago uma pesquisa de felicidade, que é a pesquisa mais longa que existe sobre felicidade no mundo, que é de Harvard. Essa pesquisa tem quase 90 anos. É uma pesquisa contínua. Ou seja, a gente não sabe quando ela vai acabar, mas é uma pesquisa que vai realmente tentando entender a cabeça do ser humano
e o que faz o ser humano feliz. E essa pesquisa de Harvard revelou o principal fator de felicidade do ser humano, que são as relações de qualidade e confiança. E as relações de qualidade e confiança começam em casa. Mesmo que sejam relações difíceis, porque a gente também não pode romantizar, tem pessoas que têm relações muito difíceis. Sim. O que eu posso fazer para transformar? Como eu posso tocar o coração dessa pessoa? Buscar realmente um autodesenvolvimento, porque o caminho do autoconhecimento, ele me transforma e transforma o outro, para que a gente tenha boas relações, e isso escorra para a vida profissional também com os meus colegas de trabalho. Então, tudo começa nas relações. Quando eu tenho boas relações, eu consigo resolver todo o resto. Quando a gente fala em ambiente tóxico, a gente está falando de relações. Quando a gente fala de problema no trabalho, de estresse e até o burnout, que é a última gota, né, da questão, a gente está falando de relações. Então... Nós somos emocionais. Nós somos totalmente emocionais. É uma ilusão a gente achar que somos racionais, que somos os únicos seres, né, da cadeia animal, não sei o que é racional. Não é. Nós somos totalmente emocionais. E por sermos emocionais, a gente precisa buscar o autodesenvolvimento para se relacionar bem com as pessoas, porque quando a gente se conhece, a gente também começa a entender o outro. A gente começa a entender que o outro é diferente. Então, como que eu trato com ele? Como que eu me comunico com essa pessoa? Gente, eu uso isso na minha vida, no meu relacionamento. Porque assim, eu tenho os meus segredinhos para lidar com o Caíto, que é uma pessoa com uma personalidade fortíssima. Então, se eu bater de frente, vai dar ruim. E isso acontece no ambiente de trabalho. Às vezes a gente quer bater de frente por teimosia ou por ego. E é aí que mora o estresse e o problema da infelicidade no trabalho. Quando eu falo que o comando é da mulher e o homem, eu, Caíto e todo mundo que não tem insegurança é subordinado, quando eu falo o seu subordinado, não é que a pessoa tem um chicote e que grita e que dá ordem, é justamente o que você acabou de falar. Eu tenho meu jeitinho, e aí do seu jeitinho acolhedor... Tipo mineirinho, entendeu? Vai comendo vem e tal. Aí, e vai conseguindo. Depois ele fala assim, tá bom, o que você quer que faz? Não é? Cara, isso é extraordinário. Você já sai de casa com essa energia. Cara, sair de casa com DR, não. Isso aqui é um modelo para vocês copiarem, para vocês entenderem o seguinte. Eu falo isso assim... Por teoria, não. Eu falo isso na prática, mas ela está mostrando que isso é ciência. Então, assim, aqui tem ciência. Então, quando você pegar esse livro, você vai ver que é muito mais do que o Rufino fala ou esse nosso bate-papo. Você vai ver que tem pegadas que são... Ela falou de Harvard. Então, eu tive em Harvard fazendo um treinamento para de vendas. Eu fiz alguns deles, gestão, relacionamento e venda. Relacionamento. Uma coisa legal para os seus filhos. Quando a gente era pequenininho, mamãe não deixava brigar, nem em casa, nem no campo de futebol, na favela. Se brigar, tinha que ficar abraçado. Para não ter o constrangimento do abraço, a gente não brigava, se relacionava. A aula que eu recebi em Harvard perdeu para minha mãe. Porque o que eles queriam dizer... O forte de um relacionamento é você aprender a conviver com os diferentes. Exatamente. Então, nós somos diferentes. Você tem 4 filhos, não tem nenhum parecido, eles são diferentes. Então, assim, cara, diferente. Tem que aprender a conviver. Você é totalmente diferente do Caíto. Então, por que vocês conseguem, nesse mundo louco que tá, vocês conseguem manter uma família equilibrada e exemplar como vocês têm? Então, são diferentes. Como é que vocês lidam com as diferenças, com os diferentes? Então, o jogo de cintura, flexibilidade, jeitinho de levar o que você pensa e a hora certa de ceder. O jogo tipo assim, relacionamento. Começou a conversar. Geralmente tem um que desperta que grau de inteligência, acho que todos nós temos igual. Um usa de uma forma, outro usa de outra. Mas e existem diversas inteligências. Mas na hora do desgaste, o mais inteligente é o que cede primeiro, né? Cara, nós estamos aqui há anos. Quantos anos vocês têm de relacionamento? Ai, gente, 8 anos. Então, não é 8 horas, 1 hora, 8 minutos que vai estragar isso. Não. Cara, flexibiliza. Mas eu vou trocar de relacionamento. Trocar de problema? Exatamente. Você já conhece o seu, administra o seu. Exatamente. É por isso que eu já pensei. Isso vale para emprego. Às vezes a pessoa na primeira dificuldade já quer trocar de emprego. Não. Ela vai trocar de problema. Seja o melhor naquilo que você faz, onde você tá. Por isso que eu falo, empreender, você não precisa ter um CNPJ, você precisa ser o melhor naquilo que você faz.
dá o melhor de si para ser o melhor no que você faz. E, por consequência, o CNPJ que está sobre você, que fica com o passivo, não quer ficar sem você. E você cresce lá do tamanho que você quiser. Eu tenho uma experiência de vida de 13 aos 30 anos que eu fiz isso. Eu cresci num CNPJ que não era meu. Então, você não precisa ter um CNPJ, você precisa ter atitude empreendedora, espírito empreendedor, papel de dono. Exato. E às vezes eu vou nos estandes de vocês, eu vejo as pessoas trabalhando, e eu falo, olha que alegria dessas pessoas. E quando eu estava em Harvard falando de alegria, de felicidade, eles estavam falando de vendas. E quando eu tinha 11 anos, eu vendia limão na feira, eu não sabia pôr preço, sabia falar nada, a gente só sabia, ganhamos o limão, então para nós vender ou não vender, perder o limão não tinha problema, nós ganhamos 2 sacos de limão. E estava precisando de alimento em casa, fomos vender o limão para arrumar dinheirinho. Cara, e nós saímos com aquilo segurando aquele saquinho na feira, e a gente só sabia rir. A gente era criança feliz, só sabia rir. E eu devia ter uns 8, 9 anos, meu irmão uns 11, 12, e os dois saíram na feira segurando o limão e rindo. As madames olhavam para aquilo, o sorriso contagia. E elas começavam a rir, porque elas achavam engraçado a gente carregar limão e rir. A gente só fazia isso, não põe nem preço do limão. Mas as madames se sensibilizavam, ria da gente. Olha que interessante, a gente ficava olhando para ela, do que elas estão rindo, né? A gente começou a rir delas. Você viu? Elas abriam a bolsa e compravam limão, não perguntavam o preço. Quando eu estava fazendo esse treinamento em Harvard, foi o que eu aprendi. O que eles estão ensinando lá? Que se você sorrir, você vende. Vende o que primeiro? Vende você, a sua energia. Todo lugar que eu encontro você, ou que eu encontro o Kaique, tem essa energia, o sorriso. Gente, eles colocam isso aqui na prática, tá? Eles fazem isso na prática. Todo lugar que eu encontro esse casal, eles estão com essa disponibilidade, com esse sorriso, com esse abraço, querendo ensinar, querendo compartilhar, querendo ajudar as pessoas. Então, isso contagia e atrai os semelhantes. As outras pessoas começam a se contagiar com aquilo e querem ser felizes naquele ambiente. Eu vejo isso em todo lugar que vocês põem a mão profissionalmente, tem essa energia. Quando eu vejo você no seu programa, na sua apresentação, tem essa energia. Talvez por isso essa conexão, talvez por isso ela seja a primeira mulher que eu estou trazendo aqui, gente, que o negócio completo. Mãe, palestrante, empreendedora, cara, diretora de felicidade, escritora, sem deixar de ser feminina. Ela tem o mesmo pique de modelo que ela tinha, não mudou nada. Com 4 filhos, com negócio para cuidar, com o Kaique, que dá um trabalho danado, com o Caíto, que dá um trabalho danado, e mesmo assim, felizes. Gente, por que você não pode? Eu estudo ciência da felicidade há quase 10 anos. E eu fui colocando muita coisa em prática na minha vida e eu fui entendendo que a felicidade não é aquele cenário perfeito que a gente imagina tudo dando certo. Quando você pensa assim, esse é o caminho mais rápido para a infelicidade. O nosso natural é entender que sempre teremos problemas e a maneira que a gente vai administrar esses problemas é que vai nos tornar feliz e como a gente se posiciona na vida diante das coisas. Essa postura de sorrir, essa postura de esperar que o outro me faça bem, ela tem que partir de mim. Então, isso que você falou de chegar com um grande sorriso e com alegria, de acolher o outro ser humano, você vai ter isso em troca. Porque parte da gente essa atitude. E eu aprendi isso estudando sobre a ciência da felicidade, porque antes disso eu esperava que as coisas viessem até mim, que felicidade era sorte, que as coisas precisavam dar certo. Eu demorei para entender que era a minha atitude que iria transformar o meu dia a dia, que mesmo diante de pessoas difíceis, de ambientes tóxicos, de dificuldade, eu teria que ter uma atitude de transformar aquilo, porque senão aquilo não ia mudar. E a maioria das pessoas, elas esperam que os outros sejam legais com elas, que o ambiente de trabalho seja perfeito e todas as condições necessárias porque eu mereço, etc. Claro, todos merecemos, mas o merecimento vem muito mais da nossa atitude interna, sabe? Daquilo que a gente faz. E óbvio que sempre vai ter problema. Graças a Deus. Então, porque assim, cara, não tem como uma empresa não ter dificuldade. Por exemplo, no Brasil, principalmente, você como empreendedor sabe o quanto é difícil manter um negócio. Então, existe uma sazonalidade da economia, por exemplo, que às vezes acaba impactando o negócio, você precisa fazer um corte, isso gera ali uma atmosfera de medo nas pessoas, aí as pessoas ficam achando, ai meu Deus, a empresa tá contra mim, ou o que tá acontecendo, ou enfim, e tudo isso que não é só o que acontece dentro da empresa, mas todo um entorno, né, acaba impactando na felicidade de cada ser humano que tá ali. Mas a pessoa precisa entender que ela tem que ter uma atitude otimista diante das dificuldades, porque a vida é isso, né?
Eu falo que a vida é um eletrocardiograma, sabe? Ela vai Que pra bom cima, pra baixo, que ele pra não cima e ficou pra baixo, reto. porque se ficar reto, dá ruim. Se ficar tudo numa nice, tem alguma coisa errada. Então, é isso. Sempre vai ter problema. Vai ter problema na vida pessoal, vai ter problema na vida profissional. E a nossa atitude diante disso, como que a gente administra, é isso que faz a diferença. Então, a felicidade, ela é consciência mesmo. É um estado de consciência. Se não for assim, meu... E sabe por que as pessoas não são felizes? Porque elas vivem muito no piloto automático. Elas não vivem conscientes das coisas. Elas não fazem escolhas conscientes no dia a dia. Elas não estão presentes. Porque se você não traz para um estado de consciência, você não consegue ser feliz de verdade. Você vive como um zumbizão, assim, no automático, só cumprindo o checklist. Ah, eu acordo, faço isso, x, quando vê, chegou sexta-feira. E o pior, as pessoas acordam na segunda esperando a sexta. Então, esse período todo de segunda a sexta, elas não vivem. Parou no tempo. Elas só sobrevivem. Vão ali, tocando no automático. Só que é a maior parte da vida delas. A vida acontece de segunda a sexta. Fim de semana, lógico, é uma delícia. A gente dá aquela pausa importante e tal, mas a gente não pode esperar que a felicidade aconteça no fim de semana. O fim de semana é a extensão da segunda, né? Tipo assim, Entendeu? não tem como ter fim de semana se não tiver segunda. Então você precisa desenvolver esse estado de consciência, de a cada momento da sua vida fazer escolhas porque você escolheu, sabe? Tá realmente presente, tá atento às coisas que estão acontecendo. E assumir que o problema é seu. Exato, estar atento às atitudes das outras pessoas em volta, ser inteligente, porque às vezes uma pessoa que te fere é porque ela tá ferida, e aí você só quer rebater. Mas é pior, entende? Então, às vezes, aquela pessoa que está te tratando mal, na verdade, ela está machucada. Então, se você tem esse estado de consciência, você recua um pouco, você respira, você não rebate de pronto. E isso vai melhorando as suas relações, tanto no trabalho quanto em casa, ou com os amigos, etc. Então, é a forma que a gente vive mesmo. Gozado, né? Você fez o livro... Eu vou processar você por plágio. Você tá copiando, meu Deus dos dois. A gente tem o mesmo pensamento, Geraldo. Isso que é legal. Deus dos 8 anos de idade. Eu acho que você estava em algum lugar, em algum planeta, que você já existia e estava me plagiando. E você sabe o que é o mais legal? Porque você vive isso desde criança, desde né? criança. Já assisti vários podcasts seus, sua palestra incrível. Nossa, a primeira vez que eu vi, eu adorei. E a sua história se conecta muito com o que a ciência vem estudando há tantos anos, né? Que é isso que eu acabei de falar, sabe? De como você se comporta diante das coisas que acontecem com você. E é muito louco. Algumas pessoas já vêm com esse mindset Como é que você de família e outras precisam aprender. Por isso que tem uma ciência aí que é pra ensinar. Falei, gente, ó, esse é o caminho, bora. Da mesma forma que eu entendo que depois de Deus é a mulher que é criadora física e depois o resto é criatura. Então, a criatura não vai se sobrepor ao Criador. Ponto. O problema é a mesma coisa. O problema nasceu, você já estava aqui. Então ele é menor que você. Como é que você está administrando isso? Eu costumo dizer que assim, os tempos não são difíceis, tão difíceis assim, eles são diferentes. Como é que você se ajusta e se ajusta no dia a dia? É o que você falou, eu vou aqui, eu ajusto ali, eu vou no jeitinho mineiro e tal. Eu sou mineiro, eu sei bem esse jeitinho. Então assim, mas que no final... eu consigo deixar o ambiente leve, todo mundo feliz, e eu consegui o que eu queria. Mas com jeitinho, não é na porrada. Então, agora, o outro tem problema. É que nem o cara me fala assim, ô Fino, você não tem problema de preconceito, discriminação? Não tem problema de preconceito e discriminação. Isso é uma fraqueza do outro. Então, sempre vai haver algum tipo de fraqueza do outro. Como é que você administra isso? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe nem o que está fazendo. É você que encarou aquilo como um peso, como um problema. Daqui a pouco você está doente e o outro foi embora. Você se decepcionou, o outro foi embora. Você se magoou, o outro foi embora. Então, cara, como é que você se blinda com relação a isso? Porque vocês devem ser pessoas, eu tenho certeza disso, muito visadas e, assim, ter aquela fraqueza negativa, até de inveja. Tem. Como é que vocês administram isso? Porque você é a líder dessa energia. Como é que vocês administram isso em casa, no dia a dia? Casa que eu falo é em qualquer lugar, tá? Porque para mim a casa... o trabalho, você falou, se você vai para o trabalho, você leva a casa. Ah, sem dúvida. Porque você só tem uma mente e um cérebro. Exato. E volta para casa e traz o trabalho. E como os dois têm atividade profissional, como é que vocês administram isso? Para continuar, por maior valor, continuar sendo você sendo a família, e o time de casa. Exatamente.
Não, você falou uma coisa, tem vários pontos aqui. Você falou uma coisa muito interessante que eu costumo dizer nas minhas conversas com os nossos colaboradores, enfim, nas palestras onde eu vou, que a gente é um ser humano só, que essa história de quando você chega no trabalho, você deixa a sua vida pessoal da porta para fora e vice-versa. Não existe isso. A gente, a gente leva com a gente o que a gente é, o que a gente tem. Então, às vezes pode acontecer de você ir para o trabalho, você tá com um problema pessoal. Se você no seu trabalho tem amigos, você pode ser amparado no seu trabalho. E se em casa você tem relações fortes, de qualidade, você também vai ser amparado se você tem um problema no seu trabalho. Então, mais uma vez, falando do quanto, né, os relacionamentos são importantes pra gente. E na nossa casa, a gente preza muito por essa união de família. No nosso momento de família, a gente procura não trazer tanto as questões do trabalho, a não ser que seja uma questão que você precisa realmente de um conselho, de um ombro amigo mesmo. Eu tenho questões, às vezes, porque trabalhar com felicidade no ambiente profissional é pura bucha. As pessoas falam, nossa, que trabalho legal, não é, gente? É uma responsabilidade gigantesca cuidar das pessoas. Você fez um comentário agora que é muito importante. Não é se divertir no trabalho, é ser feliz, é diferente. É você realmente entender como estão as emoções das pessoas ali e tal. Então, vem muitas demandas pra mim que às vezes eu acho tão grandes que eu falo, caramba, eu preciso de amparo. Então, assim, em alguns momentos eu abro, né, pro Caíto e falo, poxa, como que eu conduzo aqui? Me ajuda. Poxa, tá difícil e tal. Ok. Mas mais do que isso, acaba entrando no cerne do conviver de família. Então a gente precisa ter um certo cuidado, um certo equilíbrio, porque o momento de família é aquele momento pra gente brincar com os filhos, sabe? Você esquecer tudo, deixa celular pra lá, senta no chão com as crianças, assiste um filme com os adolescentes, chama pra uma conversa, faz uma comida junto. Isso é o ambiente familiar saudável, gostoso. Então a gente busca fazer isso. A gente adora viajar com as crianças. Fim de semana a gente esteve em Campos do Jordão, que tem um monte de atividade Noah, Sofia, o Luca e o Beni. Ai, que nome é sensacional. Super legal. Beni, a Luca. Sofia agora porque tá com 18 anos, já foi pro mundo, tá na África fazendo trabalho voluntário. Cara, que sensacional. Porque ela terminou o ensino médio e eu falei pra ela, você não tem a obrigação de entrar na faculdade agora, se você quiser viver experiências novas e tal. Então a gente teve uma conversa, a gente mora em Alphaville é uma bolha, é uma realidade diferente do mundo. Falei pra ela, você precisa viver outras coisas. Então ela teve essa ideia, através de uma agência de intercâmbio, a gente conseguiu essa experiência para ela lá. Então, assim, a gente também quer encaminhar os nossos filhos para entender como que a vida funciona. Então, real. A Sofia, ela tá nesse momento trabalhando num projeto que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. Ela vai até as escolas, ela pinta a escola, ela participa de feira de ciências com as crianças lá da África, ela cuida também de projetos de conservação de espécies de animais, espécies em extinção. Então ela tá vivendo uma experiência pra vida, assim, justamente para sair da bolha, entender que ser forte nos valores. Ser forte nos valores, entender que a vida tem perrengue, e saber lidar quando as dificuldades vierem. Inclusive ser grata por ser quem é. Exatamente, porque a vida é sobre isso, entende? A gente sempre vai ter situações que a gente vai precisar lidar e precisa criar resiliência para isso. Então, para isso, às vezes, tem que furar a bolha, né? Entender que a vida é além daquilo que você tá ali naquela proteção, naquela casinha, etc e tal. Mas a gente foi longe aqui, né? Você estava falando desse convívio em família. Então, o que é o mais importante pra gente? É o pilar espiritual. Que é através do pilar espiritual que a gente consegue ensinar esses valores para os nossos filhos e para a gente também se manter forte diante de tudo que a vida nos oferta, porque quando você vive uma vida confortável, é muito fácil o ego te dominar. E o ego é muito perigoso, porque ele te cega, ele não deixa você enxergar os seres, a vaidade e tal, então não deixa enxergar os seres humanos, não deixa enxergar as pessoas que estão precisando da sua ajuda, porque Deus te testa o tempo todo, né? O quanto você, de fato, tem essa bondade dentro de você. E para você perceber isso e perceber os outros seres humanos, você precisa exercitar o pilar espiritual todo dia. Então, a gente tem esse hábito da oração, a gente tem o hábito da meditação, que não deixa de ser uma conexão também com a espiritualidade, a meditação, porque naquele momento que você fecha os seus olhos e que vem um monte de pensamento, porque a nossa mente não para mesmo, sim, você dá a oportunidade de escutar Deus. Conexão. Porque é muito doido, né? A gente tem o costume de orar e de pedir.
De agradecer também, que é muito importante. Na verdade, a oração a gente tem que começar agradecendo. É, Né? porque a gratidão é a extensão da oração e vice-versa. Porque a gente tem muito costume de pedir, né? O negócio do bicho tá pegando, vai lá pedir, me ajuda. Mas e agradecer? Então, começa agradecendo, depois você pede. Só que beleza, você termina sua oração, você pediu lá e tchau. Você não fica quieto pra escutar, né? Não é? E geralmente você encontra Deus em seguida, né? A oração é quando você pede e a meditação é quando você escuta. Então você precisa também de um momento de silêncio pra... Porque as ideias vêm, sabe? Quando vem insights, a gente sabe que é Deus falando com a gente. Né? Você falou de Deus. Não só insights, gente, mas assim, Deus. as pessoas que aparecem. Tem muita gente que ainda tem dúvida se esse artista existe. Olha, nós somos obra de arte desse artista. Única. Não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris, não tem 2 impressões digital. Você é único. Então, o artista é tão bom que ele tem bilhões de obras e ele não repete uma e faz em série. Então, tem gente que tem dúvida se essa energia, se esse artista existe, mas quando o avião balança, todo mundo chama o cara. Aí todo mundo tem fé, né? Então, gente, cara, chama ele quietinho, até em silêncio, porque ele tá em você. Ele tá com você. É uma energia que se sobrepõe a você o tempo todo. Ela tá com você o tempo todo, tá instalado em você. Mas você não tá olhando para dentro. Exato. Então eu acho que quando você falou, olha que interessante, né? Quem vocês são? E olha que o forte deles, gente, vem da espiritualidade, eles têm fé. Olha que interessante. Sim. Eles agradecem tudo. Então, cara, a força da gratidão. Eu costumo dizer de manhã que eu tomo um energético chamado gratidão. Eu tenho uma gratidão assim imensa, porque o dia começou. E aí você soma com a coisa que você e o Caíto têm, que eu admiro, que é a humildade. A hora que você soma essas duas coisas e faz uma mistura, você consegue uma energia, é um energético que te dá pique para trabalhar com felicidade. Aí o resultado muda. Eu vejo isso nos negócios que você faz, na presença de vocês, em tudo que vocês se entregam todo o propósito de vocês. E tem um efeito colateral como todo energético. O efeito colateral é sensacional, que se chama prosperidade. Uma pessoa próspera, uma pessoa agradecida, espiritualizada, que se sente abençoada, então agradecida de novo, e aí, por consequência, feliz. Eu acredito que essa essência faz toda a diferença que eu vejo na sua vida, na vida que você transforma, porque para mim, uma família, o pilar e o alicerce é a energia feminina, que concilia, que você falou, que vai com jeitinho e que tudo que nós homens queremos é esse ambiente pra gente decidir. E a hora que a gente se posiciona, vocês deixam a gente acreditar que manda. Eu acho isso sensacional, porque vocês são generosidade. Tem essa visão de enxergar rápido, de ceder rápido, para poder administrar a situação. É estrategista. Então, gente, é só isso. Não é o quanto você tem, é quem você tem. Você viu o que eles têm? Eles têm base, eles têm valores, eles têm família, eles têm Deus no coração. É isso que eu queria compartilhar para vocês copiarem. Que quando você fala, a Denise sabe, gente, você tem noção do que gira em torno de uma mulher, o quanto uma mulher pode fazer diferença, impactar e somar no ambiente que ela vive, na vida da própria família, no trator que vai na linha de frente, mas como é que ela abastece, porque sem combustível ele não vai. E como é que você faz disso uma ferramenta que sirva a outras pessoas, que é o que vocês fazem? Quando vocês geram oportunidade, quando vocês fazem, por exemplo, como por exemplo a Sofia está lá, servindo pessoas, já está empreendendo. Empreendendo no social, porque ela não tem necessidade de buscar o ponto de dia a dia, então ela está buscando para outro. Eu acho isso extraordinário, eu acho isso de uma grandeza, e a gente não admira vocês por acaso. Porque que assim, cara, o que eu quero mostrar por que foi criado isso, Geraldo Talk? Para que as pessoas percebam que é o simples, que é positivo, que a fé, quando eu falo do meu livro, O Poder da Positividade, é a extensão do que a Dê está falando, da fé. De quanto você pode fazer o ambiente que você vive leve, suave, com felicidade. Exato. Então, fala mais um pouquinho do livro para nós. Só pegando um gancho disso que você falou, quando a gente está passando por um momento muito difícil, tá no buraco mesmo, a única coisa que tira a gente de lá é a fé. Por isso que ela é tão importante. Existem pesquisas científicas que falam da esperança, né? Quem não tem esperança não tem por que viver. E o que é a esperança? É a fé. Por isso que ela é tão importante para a felicidade. Acho que é a habilidade mais importante, porque a vida do jeito que ela é, a sociedade, o cenário que a gente está, ele demanda muita esperança, muita fé da gente. Então a gente precisa realmente exercer a espiritualidade. Não tem como não processar você. Não tem como.
Não processar você. Processar? Eu achei que tava falando que tem como processar fé na nossa mente. Não, vamos falar. O negócio é sério, pode procurar os seus direitos. E assim, ó, quando eu tinha 8 anos, antes de 8 anos, a minha mãe dizia o seguinte, eu só entrava na festa do meu barraco, a mamãe dava agradecer, disse que era Deus, me dando o privilégio de mais um dia. Então eu aprendi a agradecer a presença divina e o que realmente tinha valor para mim, que era o diamante chamado dia, quando eu tinha menos de 5 anos de idade. Então a minha gratidão já vem de lá. E você estava me olhando e agora você transformou isso numa coisa extraordinária. Olha, eu vou falar um pouquinho do livro, porque Vamos o livro, embora o título seja Felicidade no Trabalho, ele é na vida, porque eu trago a base da ciência da felicidade, que mostra pra gente que a felicidade não é querer viver só para satisfazer os nossos prazeres, que isso é super perigoso, inclusive, porque você querer sempre satisfazer os seus prazeres pode te levar para um lugar de vazio existencial, e a gente vê muitas pessoas sofrendo, angustiadas, sozinhas e depressivas, porque elas buscam a satisfação do prazer e ponto. Isso é só um fragmento da felicidade. A felicidade como um todo, ela é muito mais baseada nos nossos valores pessoais, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? E o que são os valores? É realmente o amor, a espiritualidade, a fé, a generosidade, né, de você olhar para o outro. E um dos pontos que eu trago aqui é como que você descobre o seu propósito, porque a gente fala tanto de propósito, e propósito não é uma coisa gigante, não. O propósito é simplesmente você descobrir qual é o seu talento, qual é o seu dom, porque a gente nasce, Deus sempre dá esse presente, né, para cada indivíduo, cada ser humaninho que tá aqui na Terra, ele recebe um dom. E a gente precisa descobrir no que eu sou bom. Quando você descobre isso, você entende algo que é muito interessante, que é servir. Você não é bom para você. Você não tem um talento para você. Você tem um talento para servir. O seu talento é para impactar outras pessoas. E isso é propósito. E às vezes você tá lá na empresa, você trabalha com vendas e você acha que isso é só mais um emprego. Não é. Às vezes o seu talento é se comunicar com as pessoas. É você, sabe, impactar a autoestima daquela pessoa, por exemplo, vendendo um óculos. Que quando a pessoa coloca um óculos, ela se sente uau. E a pessoa que tá vendendo, às vezes ela não se liga que ela tem esse dom de se comunicar, de impactar, de conectar com o outro. Isso é propósito. É aquilo que você é bom, que você coloca a serviço, que você impacta outras pessoas, sabe? E a gente tem. Ou às vezes o meu talento, ele não tá conectado com o meu trabalho, mas pode ser algo que eu faço no meu lazer, como, por exemplo, tocar violão no hospital para as crianças, né, com tratamento contra o câncer, por exemplo, né, que existem os doutores da alegria, existe toda... Entendeu? Às vezes o meu talento, ele pode ser empregado num hobby, enfim, numa atividade de voluntariado, enfim, sempre vai ter uma brecha, um espaço na sua vida para você exercer aquilo que vai, assim, aquecer seu coração, e isso é o seu propósito, e é isso que te traz felicidade. Então, eu vou trazendo esses pontos no livro, que são para realmente a pessoa, são 7 passos que a pessoa vai ligando. Começa com autoconhecimento, que a gente precisa saber quem a gente é, do que a gente é bom, como que a gente impacta o outro, o quanto se conectar, se relacionar com o outro é importante para nossa felicidade, como que eu construo relações fortes para eu ter meu 190 quando o bicho pega, né? Para quem que eu posso ligar às 3 da manhã que vai me ajudar? Como que eu cultivo a gratidão para realmente ter essa mentalidade positiva, que a gente estava falando de gratidão aqui. Gratidão é você ter uma mentalidade positiva, é a pessoa que ao invés de ver problema, vê solução. Fé colocada na prática. Exatamente. O que é uma pessoa grata? É aquela pessoa que apareceu um problema, ela sabe qual é a solução. Essa é uma pessoa grata. Porque ela vê realmente o positivo, ela vê onde que ela pode resolver as coisas. Que Deus não sacaneia ninguém. Entendeu? Então, eu vou trazendo esses pontos e eu termino os 7 passos falando da atenção plena, que não adianta ter tudo isso se você não viver no momento presente. Porque a gente precisa estar presente. Na maioria das vezes, a gente não está presente. A nossa cabeça está em outro lugar. A gente é assim naturalmente. A gente fica pensando em coisas que a gente tem para fazer. A gente fica preocupado lá na frente, não sei o quê. Ou remoendo coisa mal resolvida do passado. Só que, pô, não dá para voltar no passado e também o futuro não chegou. Bora viver o presente. E existem ferramentas. Aqui tem ferramentas. Ferramentas da psicologia positiva. Tipo, como desenvolver gratidão. Escrevendo X coisa. Como desenvolver viver no momento presente. Tem tudo aqui. Eu trago ferramentas práticas também. Porque é que nem academia.
A gente não quer ficar com músculo e tal, corpinho legal e tal. Se você não treinar bonitinho todo dia, você não consegue. E aqui tem os exercícios para fazer todo dia, para você conseguir. Obedeça o processo, siga o processo. Então, porque assim, como o ser humano naturalmente tem uma tendência a ser negativo, reclamar das coisas, como a gente tem preguiça, né, de fazer as coisas, ter constância para criar hábito, não sei o quê, existem alguns exercícios que, se você ter consciência de que você vai fazer isso todo dia, a sua vida muda, porque a minha mudou. Quando eu comecei a estudar a ciência da felicidade e aplicar esses exercícios no meu dia a dia, sério, meu jeito de olhar o mundo e a minha felicidade interna mesmo, que a felicidade vem de dentro, ela floresceu. Então isso aqui é ela aqui dentro, tá? É o que ela, não só a ciência, mas o que ela faz na prática, o que eu faço na prática. É verdade. Tá? É porque assim, você já faz desde eu tô aqui de sacanagem, né, com ela, tipo assim, pô, você tá me plagiando? Porque assim, Deus de pequeno eu vivo o que ela conseguiu identificar no livro de forma científica, mas ao mesmo tempo de vida real, porque ela também pratica isso. Não é só o que ela escreve, é o que ela faz. Então você vai copiar coisas de vida real. Ah, mas os tempos agora estão difíceis. Não, os tempos estão diferentes, mas que você não deixou de ser gente. Exato. Então, cara, nesse resgate de valores, de base, é que você se transforma num ser humano melhor. Essa humanização é que possibilita você estar mais próximo, mais conectado com a felicidade. Exatamente. Então, tá tudo aqui. Então, cara, leia, mas leia. Você não tem paciência para ler, demora? Baixa o aplicativo e tá ele fala para você. Tá bem didático, assim, sabe? Tá bem fácil. Porque assim, as pessoas dizem, mas demora muito para ler. Cara, você tá no avião, num voo, num carro, num ônibus. E são cada capítulo fala de uma coisa, um capítulo é de gratidão, outro atenção plena, então a pessoa pode até ir lá pra frente, voltar a ler como quiser, como se fosse um manual, sabe? Que é vida real. Exato. E eu trago, assim, pra quem é cético, né, sobre, esse negócio de felicidade aí, que balela, não sei o quê, tem pesquisa científica, então tem várias referências de pesquisas mesmo, pra pessoa, teve uma pesquisa, eu vou falar de um exercício, da gratidão, por exemplo, lá na década de 90, o psicólogo Martin Seligman, que foi quem criou a psicologia positiva, ele aplicou um exercício com pacientes em tratamento contra o câncer para ver como seria a evolução da doença. O que ele pediu para esses pacientes fazerem? Todos os dias escrever 3 coisas boas que aconteceram no dia. Pequenas, não precisa ser nada extraordinário. Coisinha simples ali, exercitar a cabeça mesmo. Bota a cabeça para funcionar. Pensa aí, o que foi que aconteceu de bom? Qual foi a emoção que sentiu? Todo dia tinha que fazer. Depois de 4 semanas fazendo todo dia isso, houve uma mudança no cérebro mesmo dessas pessoas, porque é um exercício de neuroplasticidade cerebral que criou novas conexões neurais na cabeça dessas pessoas, no cérebro dessas pessoas, e houve uma evolução do quadro de depressão. Ou seja, esse exercício está no livro. Se você escrever mesmo todo dia, porque é uma maneira de hackear seu cérebro, a gente é negativo, a gente só reclama, a gente só vê coisa ruim, a gente só vê problema onde pode ter solução. Então faz o exercício lá para você mudar a sua forma de pensar. Então, por isso que eu falei sobre exercício, até criar o hábito. Isso aqui ajuda a preparar a sua mente por positivo, para fé colocada em prática. Isso ajuda você a melhorar de dentro para fora. Isso ajuda você a entender um pouco mais do que quando a Dê fala de empreendedorismo. Denise está falando de empreendedorismo. Isso, empreender é esse servir, é esse atender. É isso aqui, ela plagiou um líder que nasceu líder e a vida toda... Ele convive com os diferentes, com os ladrões, com os traíra. Na mesma mesa ele cuida de todo mundo e ele continua sendo o único líder reconhecido mundialmente no universo. Jesus. Exatamente. Olha como é que é possível. Cara, não é possível. Não estão falando de nada de disco voador, não. Estão falando de vida real. Vida real. Então, é possível. E você ter esse clima, essa energia de felicidade, pertence a cada um de nós. Exercite isso. Fala pra você, nós estamos aqui num papo reto, mas com muita sinergia, porque assim, a gente vive isso. Deixa eu só te falar uma coisa. Você falou do nosso maior líder que a humanidade já teve. O que a ciência fez? Foi beber dessa fonte, dessa sabedoria. Aí aplicou testes psicológicos nos principais laboratórios das universidades mais incríveis, Harvard, Stanford, Yale, não sei o quê, para entender se essa sabedoria que vem das escrituras sagradas, do nosso líder Jesus, e também de religiões orientais, né, lá da antiga China, etc e tal, filosofia, etc, para ver se isso realmente fazia sentido. E foi comprovado. Ou seja, o que Jesus dizia foi comprovado que faz o ser humano feliz. Então, a ciência, na verdade, o que ela fez foi só pegar essa sabedoria, aplicar lá os estudos, os testes psicológicos, falar, realmente, faz sentido, é verdade. Então, é isso. Vocês entenderam? Quem você vai servir? Quem você já serviu hoje? Quem você já atendeu hoje?
Para quem você compartilhou o sorriso? Já abraçou alguém hoje? Tem noção da força do abraço? Então, essa interação, isso que vai fazer você sair desse nosso bate-papo melhor que você chegou. Aqui tem tanta informação e nós temos tanta afinidade, tanta sinergia, que nós ficamos aqui 2 horas e nós não temos tanto tempo assim para fazer um talk. Então, nós vamos ser obrigados a parar. E você quer acessar o resto, você vai ler, você vai se informar, você vai entrar na página. Como é que acha você, além do livro? Instagram, Denise Save, Denise com Z. Ali, tá ali. LinkedIn, Instagram Denise Save, LinkedIn Denise Save. O livro tá nas principais plataformas de venda, na Amazon, enfim, tem o linkzinho também lá no meu Instagram, enfim, nas redes sociais. E se você é empreendedor e quer copiar, lembra que você está copiando uma pessoa que é líder de um grande empreendedor chamado Caíto Maia. Você entendeu como as coisas se completam? Cara, ninguém faz nada sozinho. Não. Nós somos interdependentes. Então, eu aprendi, ela foi falando, eu não sabia que isso era ciência. Eu aprendo quando a Dê fala. E a gente vai trocando ideia, trocando informação e vai tendo essa conexão pra você ver que é o simples. Gente, não é o simples bem feito, não. É o simples, feito com amor, com carinho, feito com propósito. É o simples, feito de uma forma espontânea, né? Quando você se doa e se torna melhor naquilo que você faz. Total. Então, cara, você Obrigada, é sensacional adorei. do que você faz. Você cara, também. Um prazer, um privilégio estar com você. Eu queria só que você dissesse para essas pessoas, desse um conselho, um recado, uma mensagem que identifique você na versão original. Porque o que eu mais gosto de vocês, eu de você na versão original, porque o Caíto é extensão sua. Então eu queria que você colocasse você na sua versão original. Obrigada. Bom, eu aprendi ao longo desses anos estudando sobre ciência da felicidade que nada ia me fazer feliz até que eu decidisse ser feliz. Que nenhuma pessoa ia me fazer feliz. Eu depositei durante muito tempo a minha felicidade em pessoas achando que elas poderiam me fazer feliz. Então, nenhuma pessoa pode fazer a gente feliz até que a gente escolha ser feliz. Então, a felicidade, ela vem de dentro da gente. Ela tá aqui dentro. Ela é uma frequência. A escolha de sintonizar nessa frequência é só nossa. Essa é a Denise. Obrigada. Que orgulho poder chamá-la de minha amiga. Meu gente, amigo. Denise sabe. Gente que faz. Muito mais do que uma Obrigada. grande mulher. Gente que faz. Obrigada, que querido, Deus abençoe. Você também, querido. Oh, meu Deus. Tamo junto. Tamo junto sempre.